Olá, eu sou a professora Isabel e trabalho no Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos, o PEMAJA. E aí, querido aluno e aluna, como está? Espero que esteja tudo bem com você. Sabe, precisamos ser capazes de enxergar algo de bom em tudo que nos acontece, até mesmo nos dias mais difíceis, pois não há tempestade que dure para sempre, não é verdade? Neste mês de agosto, estamos trabalhando com o tema folclore do povo brasileiro. Já estudamos muita coisa, já realizamos muitas atividades, já percorremos todas as regiões do Brasil através do mapa para identificarmos as manifestações culturais mais marcantes das regiões. E hoje não poderia ser diferente. Quem nunca bateu na madeira 3 vezes para afastar o azar que atire a primeira figa, patuá, ferradura ou outro amuleto que o valha? As superstições existem desde que o homem se entende por homem. Não passe embaixo dessa escada, pois dá má sorte. Cuidado com esse espelho, se você quebrar, terá 7 anos de azar. Frases como estas soam familiares, não é mesmo? A origem destas e de outras superstições está na visão mágica sobrenatural que se tem do mundo. Por sua origem popular, as superstições também fazem parte do folclore, comemorado todo dia 22 de agosto. E para celebrar o mês da sabedoria popular, estamos montando este livro dobrável, o Lapbook, onde registramos tudo o que coletamos sobre o folclore. Por isso, agora, pegue seu material, o seu Lapbook e vamos começar nossas descobertas de hoje, aprofundando mais o saber com vocês. Você é alguém que pensa não acreditar em superstições ou pensa que isso tudo é papo de gente antiga? Entretanto, será que você nunca deu aquelas 3 batidinhas na madeira para afastar o mau agouro? Ou será que nunca deu a volta para não passar embaixo de uma escada? Afinal, estas e outras coisinhas que a gente faz sem ver no dia a dia são vestígios de superstições. As superstições são crendices populares e fazem parte do nosso folclore. Elas passam de geração a geração e não possuem confirmação científica, ou seja, não há nada que confirme sua veracidade. Essas crendices chegam a influenciar bastante a vida das pessoas no dia a dia, ao ponto de elas fazerem ou deixarem de fazer coisas por acreditarem que determinadas ações possam trazer azar ou, o contrário, sorte. Minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Afinal, caso elas não sejam reais, nada ruim acontece. Mas e se elas forem verdadeiras? E para conhecermos melhor esse tema, preparei uma lista de algumas superstições mais famosas do Brasil. Tenho certeza de que você vai se divertir. Então vamos lá. Chinelo virado provoca a morte da mãe. Dizem quem inventou essa história foram as próprias mães. Essa teria sido a forma de incentivarem as crianças a colocarem os chinelos direitos. Como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam mais sujos se estivessem com a sola para cima. Daí essa falsa maldição que tinha como objetivo fazer os filhos não largarem de qualquer jeito o seu chinelo. Vamos para o próximo. Quebrar espelho traz 7 anos de azar. Essa ideia é muito antiga e surgiu ainda na Grécia Antiga, por causa de um método de adivinhação usado por eles. Nesse processo, um espelho era mergulhado na água para prever o futuro. Se a vasilha quebrasse, era uma indicação de que a pessoa iria morrer. Os romanos amenizaram um pouco a superstição e espelho quebrado indicaram apenas 7 anos de azar e não mais a morte. Fazer pedidos a uma estrela cadente. Quem nunca fez? Ao longo do tempo, foi transmitido entre as pessoas
que as estrelas cadentes eram os deuses passeando pelos céus. Como não é fácil conseguir visualizar esse momento, quem tivesse essa sorte deveria aproveitar para fazer um pedido com grande possibilidade de ser atendido, pois estaria sendo visto e ouvido pelos deuses. Se encontrar com um gato preto, terá azar. Os cavalos eram o principal meio de transporte na antiguidade. Quando um gato atravessava um caminho de frente para esses animais, eles se assustavam com o brilho dos olhos do felino. Ansiosos por terem sempre uma viagem tranquila, os viajantes se chateavam com o aparecimento dos gatos, acreditando que eles eram grandes portadores de azar. Olha só, pessoal. Então vamos para o próximo. Encontrar um trevo de 4 folhas dá sorte. O fato de ser tão rara criou nessa plantinha o título de portadora da sorte. No entanto, histórias transmitidas entre gerações levam a acreditar que o trevo de 4 folhas seria sagrado e utilizado como um amuleto pelo fato de representar uma cruz. Bater na madeira evita que algo ruim aconteça. A superstição que o ato de bater na madeira espanta o azar surge com a crença que se acreditava que os deuses viviam nas árvores. Bater nas árvores era como um pedido de socorro, que consistia em chamar os deuses para afastar as coisas ruins. Noivo não pode ver a noiva vestida para o casamento. Essa ideia surgiu com os casamentos arranjados. Se o casal se conhecesse, o noivo poderia querer fugir ao compromisso se não gostasse da sua prometida. Para evitar isso, passou-se a divulgar a crendice de um casamento infeliz para o casal cujo noivo visse a futura companheira com seu vestido antes da cerimônia. Orelha esquerda queimando, alguém está falando mal de você. Os supersticiosos acreditam que se a orelha esquerda estiver queimando, é sinal de que há alguém falando mal de si. No caso da direita, estão falando bem. Há ainda quem recomende que você morda a alça da blusa, no lado da orelha que está queimando, para cortar o efeito. Muita calma nessa hora. Se a sua orelha está vermelha, não significa necessariamente que você anda mal ou bem falado por aí. Em geral, isso ocorre porque acontece uma dilatação dos vasos sanguíneos na região, o que acarreta o aumento da quantidade de sangue que passa por eles. Interessante, né, pessoal? Cruzar os dedos para que dê certo. Cruzar os dedos ou fazer figas era uma forma de imitar a cruz utilizando os dedos. Segundo uma das possíveis origens da superstição, na altura em que os cristãos eram perseguidos, esse era um gesto secreto, usado para que eles se reconhecessem entre si, além de representar um pedido de proteção. Agora que conhecemos algumas superstições e suas origens reais, vamos observar uma tirinha. Vamos observar aqui, pessoal, ó. Caramba, perdi o pendrive. São longuinhos, se eu achar esse pendrive, dou 3 pulinhos. O outro fala, não seja ridículo. Nós temos uma outra tirinha. Mas afinal, o que havia nesse pendrive? O nosso banco de horas. São longuinhos, se acharmos, eu vou dar um mortal carpado. Ele fala. Vocês sabem como são produzidas as tiras? Já leu algumas? O porquê de tiras humorísticas? Onde são publicadas as tiras? Por que o nome tiras? As tirinhas são uma forma divertida de gênero textual, com histórias curtas, que proporcionam uma leitura muito atraente. Esse gênero utiliza-se de quadros para narrar um fato, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, no máximo, na maioria das vezes na forma de humor, e são muito encontradas em jornais. As falas são registradas em forma de balões. Você sabia
que a tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação passatempos? O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Vamos observar novamente a tirinha. O humor desse texto acontece por quê? Você sabe o que é um pendrive e banco de horas? Bom, pessoal, então, se fala assim na tirinha, ele faz pergunta-se, né, do pendrive e banco de horas. Pendrive é um dispositivo onde eu vou gravar alguns documentos, informações, ou no computador ou nesse dispositivo aqui, que acho que vocês todos conhecem. E banco de horas nada mais é do que as suas horas extras trabalhadas dentro da empresa ou no local onde você trabalha, que são armazenadas nesse banco de horas para que você possa tirá-las depois, né? Isso significa banco de horas. E o pendrive também, foi explicado aqui para vocês agora. Agora que compreendemos melhor o que são os elementos citados na tirinha, vamos analisar essa história. Quem são os personagens da tirinha? Pessoal, quem são os personagens da tirinha? Vamos lá ver quem são eles? São dois colegas de trabalho. Onde eles estão? Vocês se lembram onde eles estão? Eles estão no trabalho. Vamos para a próxima pergunta. O que o colega de camiseta verde perdeu? O que ele perdeu? Perdeu o pendrive. O que o colega de camiseta vermelha disse ao outro para não ser ridículo? A que ele estava se referindo? Por que ele falou para de ser ridículo? Porque ele se referiu à superstição do colega. O que havia no pendrive, pessoal? Vamos ver aqui. Havia o registro das horas trabalhadas durante o mês. O que o colega de camiseta vermelha descobriu no quadrinho 3? O conteúdo do pendrive. Qual foi a reação dele no final? Ele ficou preocupado e expressou a mesma superstição do seu colega. Nessa tirinha, encontramos palavras com NH? Vou anotá-las no quadro e você no seu caderno, ok? Nós temos a palavra longuinho, e pulinho. Pessoal, então chegou a hora de nós de fazermos uma outra atividade. Nós vamos então selecionar, pegarmos algumas palavrinhas que eu selecionei e vou colocá-las aqui no quadro. Destacando, pessoal, o NH, a família silábica do NH, do nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Ok? Então, nós vamos começar aqui, ó. Então, eu selecionei aqui para vocês algumas palavrinhas com NH. Nós podemos aí pensar você em casa em algumas palavras, com o seu repertório de palavras, pense, reflita. E, no caso, eu já selecionei as minhas palavras e vou colocá-las aqui no quadro. Nós vamos separá-las pela sílaba nha, pela sílaba nhé, pela sílaba nhi, nhó e nhu. Então, pessoal, aqui com nha nós temos... Eu vou tirar aqui, pessoal, porque está atrapalhando, porque nós vamos precisar utilizar esse espaço depois. Então, nós vamos aqui, ó. Nós temos a palavrinha unha. Nós vamos colocar aqui, ó. Unha. Nós temos aqui, ó, a sílaba nha, né? Nós temos que perceber a questão do som, viu, pessoal? Que o NH, ele tem um som mais o quê? Nasal. Pamonha. O som está mais pelo nariz. Nós temos pamonha. Olha aqui, ó. Pamonha. Nós temos também outras palavras aqui, pessoal, ó, que eu selecionei para vocês, que nós temos a sílaba nhé. Nós temos banheira. Nós temos pinheiro. Nós temos a palavra dinheiro. Com nhi, eu selecionei para vocês
desenhista, companhia. Então, com nho, pessoal, nós temos, eu selecionei sonho, minhoca e vinho, vinho. Nós temos aqui, então, a palavra nenhum. E nenhuma. Ó, pessoal, havia me esquecido do nhão, tá? Da família silábica do NH. Nós temos o nha, nhé, nhi, nhó, nhu. E nós temos o nhão. Aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó, para vocês. Nós temos duas palavras que eu selecionei para vocês. Maranhão e caminhão. Viram quantas palavras eu posso estar escrevendo com o NH? Nós temos no nha, unha, pamonha, com nhé, banheira, pinheiro, dinheiro, com nhi, desenhista e companhia, nhó, sonho, minhoca e vinho, com nhu, nenhum e nenhuma. Então, chegou a hora de verificarmos se estamos mesmo prestando atenção na pronúncia e escrita das palavras. Vamos fazer mais uma atividade que eu chamo de palavra lacunada. Em cada palavra falta uma sílaba. Nós vamos descobrir qual é a sílaba, completar e reescrever a palavra. Então, vamos lá. Aqui nesta imagem, nós temos a imagem, né? Então, nós temos aqui, ó, pamonha. Nós sabemos que a palavra é pamonha. Eu tenho que encontrar a sílaba para que eu possa estar encaixando aqui na palavra. Qual sílaba está faltando? Qual que é a sílaba faltosa? Nós temos a sílaba lhá, chá, ia, nha e nia. Qual seria a sílaba que está aqui escondida, aqui, que está faltando? Seria pamonha. Olha só, então seria aqui, ó, pamonha. O nha vai lá completar o pamonha. Então, ó, como nós temos que reescrever a palavra, você vai reescrever aí no seu caderno também. Pamonha. Nós temos aqui a imagem do dinheiro. Qual sílaba está faltando aqui para eu completar a palavra dinheiro? Aqui nós temos o di e o ró. Vamos lá? Nós temos essas sílabas aqui. O nhé, nhei, ei e lhei. O nhei, né? Ficaria de nhei, ró. Para eu reescrever essa palavra novamente, dinheiro. Nós temos aqui, ó, a imagem da palavra minhoca. Qual sílaba nós vamos usar aqui para completar essa palavra? O nhó, o ó, o no, o lhô ou o ó novamente. Aqui, pessoal, eu tenho o HO, né? Mas o som é ó, porque o H não tem som. Eu vou falar o som da vogal. Então, aqui eu vou completar aqui com nhó. Ficaria minhoca. Vamos reescrevê-la? Minhoca. A próxima. Nós temos unha. Nós temos aqui o lhu, o inha, o a, o nhó e o nha. Qual que seria a sílaba? Unha. Vamos lá colocar? Unha. Vamos reescrever? Unha. Nós temos aqui a imagem de um caminhão. Nós temos a sílaba não, nhão, ão, nhão e nhão. Qual seria a sílaba? Nhão. Seria caminhão. Vamos lá, reescrevê-la? Caminhão. Dando continuidade à nossa aula hoje, trouxe um desafio de edição para você ficar mais craque. Vamos ler? Pinte as fichas até que a soma seja 28. Como que eu vou fazer essa contagem aqui? Na adição, pessoal, eu posso fazer várias maneiras, né, de estar achando o resultado 28. Aqui nós temos esses números.
Então, eu vou escolher alguns números aqui para me fazer a contagem do 28. Então, nós temos aqui, nós podemos fazer como? Você em casa pode fazer da maneira que você achar melhor, porque nós não temos somente alguns desses números para fazer a contagem para a gente chegar ao número 28. Nós podemos fazer nós podemos ter vários pensamentos em relação a vários números para completar a soma 28. Vamos ver aqui o que eu tenho aqui para vocês, da melhor forma que a gente possa achar um resultado. Nós temos o 10, né? Aqui nós temos o 10. Aí em casa você pode completar as lacunas com vários outros números, como eu disse. Aqui nós temos o 10, né? Mais o 10, que vai dar 20. E qual outro número que eu possa estar colocando? Nós temos a possibilidade aqui do 5, 25. Para completar 28, eu posso usar o quê? Mais o 2, que vai dar 27, e mais o 1, 28. Então, aqui, com esses números, eu utilizei alguns desses números para dar a contagem 28. Vocês podem usar outros números também, dentro dessas lacunas aqui. Nós vamos lá para a próxima. Faça o mesmo até completar 46. Então, nós vamos utilizar quais números? Você em casa pode pensar. Eu aqui já tenho o meu esquema. E você aí? Já pensou em alguma ordem de números para preencher, para completar a soma 46? Nós temos aqui 10, mais 10, mais 10, 30, né? Mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45, mais 1, 46. Pessoal, nós vamos organizar esses números em ordem crescente e decrescente. Ordem crescente do menor para o maior. Então, vamos observar aqui qual é o número menor que eu tenho aqui nessa lista, nessa listinha aqui. Nós temos aí o número 68. Depois do número 68, qual seria o menor número? 86. Nós vamos lá riscar, riscou o 86, vamos colocar aqui. Depois do 86, qual seria o próximo número? 98. Então, nós vamos colocá-lo aqui. Depois do número 98, qual seria o próximo número? 102. Nós vamos colocar aqui. Depois do 102, qual seria o próximo número? 112. Vamos lá colocar o número 112. Depois do 112, qual seria o próximo número? 120. Vamos colocar o 120 aqui. Observando como eu expliquei para vocês aí, que ordem crescente é do menor número para o maior número. Então, nós fizemos aqui do número menor para o maior. Nós temos ainda o número 201. Nós vamos colocar aí o último número, 201. Então, ficou 68, 86, 98, 102, 112, 120 e 201. Vamos para a próxima? Então, vamos organizar esses números em ordem decrescente, do maior número para o menor. Observe os números. Nós temos o número 56, 128, 89, 118, 120, 195 e 108. Qual seria o número maior aqui, pessoal? Vamos lá? 195. Vamos colocar 195 lá. Então, vamos lá, pessoal. Qual seria o número menor que 195? Porque a ordem decrescente é do maior número para o menor. Vamos lá observar? Seria o número 128. Nós temos, então, o número 128. Vamos ver qual seria o próximo número? 120. Então, nós temos o 120. Qual seria o próximo número? 118. Vamos colocar o 118 aqui. Qual seria o próximo número dessa listinha aqui, pessoal? Nós temos aí, ó, o 108. 108. Coloquei ele ali. Qual seria o próximo? 89. Vamos colocar o número 89. Qual seria o próximo número? 56. Vamos colocar aqui o 56. Ordem decrescente do maior número para o menor. Ok? Nossa aula está chegando ao fim e tivemos muitas atividades para lá de desafiadoras e interessantes.
O tema folclore nos possibilitou conhecer mais sobre o Brasil e sobre nossas tradições e manifestações culturais. Praticamos muito a matemática, a língua portuguesa e exploramos nossa criatividade. Estudar nunca é demais. O conhecimento adquirido é como uma semente lançada em solo fértil. Até pode demorar algum tempo, mas acaba sempre por dar fruto. Mesmo devagar, o que importa é superar as dificuldades e chegar onde mais se deseja. Por isso, mantenha seu foco. Até a próxima aula, com muita saúde e gratidão.